Olá pessoal, todos bem? Então vamos continuar conversando com os autônomos. A gente já conversou sobre diversos pontos, né, que podem influenciar, impactar na escrituração do Carnê-Leão, que é para esses profissionais que trabalham de maneira autônoma, atendem outras pessoas físicas e de alguma maneira tem que contribuir, tem que pagar seus impostos. E aí a gente vai entrar num tema que eu gosto bastante. Quando é vantajoso se tornar PJ, se tornar uma empresa, uma pessoa jurídica? A resposta é depende. Tudo vai depender de quanto esse profissional está faturando, de como está indo os atendimentos desse profissional. Por quê? Daqui a pouco esse profissional está faturando uns 4, 5 mil e tem despesas escrituradas no seu Carnê-Leão, não vale a pena se tornar PJ porque vai ter tributos maiores, vai ter mais recolhimentos para fazer. Quando esse profissional começa a faturar valores acima de 6, 7, 8, 10 mil reais, aí a gente já está falando de valores maiores, a gente já está falando de uma alíquota maior de imposto de renda. Por quê? Porque na tabela progressiva do imposto de renda, aquela que a gente usa para o cálculo, começa a ir para faixas maiores, 22,5. Daqui a pouco está com faturamento bem alto, 27,5. E as despesas daqui a pouco são poucas, acaba pagando um valor maior de imposto de renda pelo Carnê-Leão. Então, nesse momento, é interessante fazer uma análise para ver se não é vantajoso se tornar uma PJ, uma empresa de verdade, uma empresa. Então, o que acontece, né, gente? Outra historinha bem interessante é a questão de atender outra pessoa jurídica, atender outra empresa. Vamos pensar aqui. Daqui a pouco, o João é médico e ele tem uma oportunidade de trabalhar numa indústria que está precisando de um médico para a medicina do trabalho, para os atendimentos ali dentro da empresa. E o João, ele só atuava até então como Carnê-Leão, ele fazia seu imposto de renda. Acontece que, para o João trabalhar lá dentro da empresa, neste formato que ele atua hoje, a empresa vai ter que fazer um RPA. Márcio, o que é o RPA? É o Recibo Provisório de Autônomo. É um recibo que vai escriturar que eles estão contratando um autônomo e vão informar isso nas informações da folha de pagamento da empresa. Entretanto, essa escrituração ela não é tão simples assim. Ela vai ter que ter o recolhimento do INSS de 20% do valor e vai ter mais 11% retido e descontado do profissional. Então, daqui a pouco, tanto para o João quanto para a empresa, não é interessante trabalhar nesse formato. O João vai ter um desconto muito alto de INSS e vai receber a menos, e a empresa ainda assim vai ter que fazer o recolhimento do restante de INSS. Então, se o João é um cara preparado, veio aqui na Ativa, conversou conosco e ele já tem uma ideia, uma noção de como é a abertura de uma empresa, talvez ele ainda assim consiga atender a empresa. Por quê? Porque a gente vai orientar o profissional de que forma? Hoje, falando aqui em Bento Gonçalves, onde a gente está, como funciona o processo. Para abrir a empresa, você vai fazer uma viabilidade, vai fazer um estudo dizendo quais são as atividades, o nome da empresa, aonde ela vai se localizar, se ela é um ponto fixo que tem um consultório, se ela vai ser um ponto de referência, onde o João vai em outros espaços fazer seu atendimento, certo? Feito isso, a gente vai fazer um processo na junta comercial, que é o órgão que cria as empresas, vamos dizer assim, transmite essa informação para a Receita Federal, que é onde vai abrir então o CNPJ dessa empresa, e a partir dali a gente vai fazendo as regularizações nos municípios, cada município onde está estabelecida essa empresa, certo? Esse processo, hoje na junta de abertura, ele está bem rápido. Em torno de 5, 6 dias, vamos dizer uma semana, você já consegue ter seu CNPJ e depois você vai ter que ter mais alguns dias, um pouquinho de paciência, para regularizar o processo na prefeitura. Algumas prefeituras são mais rápidas, conseguem fazer isso até que instantaneamente, porém outras demoram um pouquinho mais. Aqui em Bento, por exemplo, a gente vai levar em torno de 10 a 15 dias para conseguir chegar no processo de emitir notas.
Mas aí a empresa diz: bah, João, eu não vou poder te contratar porque tu é autônomo. O João, preparado, conversou conosco e sabe todas essas informações, vai dizer: não, fica tranquila, eu já estou providenciando o processo de abertura da minha empresa, acredito que dentro de uma semana vou ter meu CNPJ e depois a emissão de nota, em poucos dias vai se regularizar. Então olha que interessante, o João podia ter perdido essa oportunidade de atender essa empresa, de ter essa renda, mas o João, como já estava preparado, veio buscar informação, assistiu esse vídeo, já sabia que isso podia ser rápido e ele podia conversar com a empresa nesse intuito. Até porque geralmente, se o João vai atender a empresa, ele não vai emitir nota nos primeiros dias. Ele vai emitir nota lá no final do mês, quando passar o primeiro mês de trabalho de repente. Então isso é bem interessante, esse é um ponto crucial. Se for atender outras empresas, outras pessoas jurídicas, o autônomo tem desvantagem. Se torna muito pesado a carga tributária como autônomo. Então, por vezes, é interessante começar a pensar que nesse momento, sim, é vantajoso se tornar um PJ. Então, esse PJ comparado a esse autônomo tem semelhanças e tem também diferenças. Provavelmente, esse médico, vamos supor, ainda no caso do João, ele vai continuar atendendo as pessoas físicas, os pacientes que ele já tem. Então, nesse quesito, ele ainda tem que ter os CPFs, só que em vez de emitir recibo, ele vai emitir uma nota fiscal. Isso é importantíssimo, porque relembro, por exemplo, os médicos, essa informação ela é dedutível do imposto de renda do paciente e também, como empresa, a gente tem uma declaração a mais que como pessoa, autônomo, não se tem, que é a DMED, que é onde a gente vai informar os atendimentos que foram feitos na questão de saúde para a Receita Federal. Tá? Além disso, a questão de alvarás é mantida. Então, se você tem o consultório, os alvarás e as regras sanitárias também são mantidas. E também existem diferenças. Que diferenças são essas? É a questão da emissão de nota, em relação ao recibo, que eu já comentei. Então, não existe mais a figura do recibo, a partir de então tem que ser escriturada a nota fiscal. A contabilidade regular, você vai ter que ter a contabilidade regular, vai ter que ter isso registrado. E as guias, você não vai mais recolher imposto de renda. Você vai recolher vários tributos, como uma empresa, sobre o seu serviço. Geralmente, pode ser simples nacional, pode ser um lucro geral, um lucro presumido, mas as empresas que estão começando, o faturamento ainda está crescendo, geralmente ficam no simples nacional. Paga uma única guia, que engloba todos os tributos devidos sobre o serviço, e também vai pagar o INSS pela empresa, e não mais naquele formato de carnê só da pessoa física. Tá? Então, é basicamente isso. E quando a gente fala, vou me tornar uma empresa, meu Deus, parece uma burocracia enorme, isso já dá um cansaço no nosso pensamento, porque são muitas coisas, tem que separar documento, mas é por isso que a Ativa está aqui. A gente vai te ajudar, a gente te dá os passos de maneira facilitada, vai te orientando como constituir essa empresa, para você não se sentir nesse cansaço, nessa burocracia. Infelizmente, ainda hoje no Brasil, algumas coisas são um pouquinho mais burocráticas, mas é nesse quesito que a gente trabalha, para tentar desmistificar isso que parece uma coisa tão difícil, tão complicada, e ajudar vocês a conseguirem, então, serem essa empresa, manter essa empresa organizada, conseguir atender outras empresas, conseguir evoluir enquanto profissionais. Então, pessoal, é basicamente isso, tá? O Carnê-Leão, ele vem de todas essas nuances, desde o que é recolhido, desde o que ele é, do que a gente tem de indicação, o que tem que ser feito para o profissional, tem que pensar nas despesas, tem que pensar na escrituração desse Carnê-Leão, tudo isso. Mas tem também essa questão de empresa, de se regularizar, começar a atender outras empresas, tá? Eu espero que esses vídeos tenham sido construtivos, que conseguiram trazer informações para vocês, desmistificar um pouco do que é esse universo, desse primeiro susto que o profissional autônomo tem quando começa a pensar em como eu vou me regularizar. Porque a gente sabe que é complicado. Vocês estudaram psicologia, medicina, estudaram arquitetura, tantas outras funções
e talvez não tiveram esse embasamento um pouco mais administrativo, do que envolve quando vocês começam a trabalhar por si, né? Então, espero que isso tenha ajudado vocês. E a Ativa Assessoria Contabilidade vai estar à disposição para esclarecer dúvidas, para ajudar vocês no que for preciso. Um grande abraço a todos e até mais!